Eu quero, senhoras e senhores, levantar um tema aqui que é polêmico, não vou entrar em detalhes, mas é em resposta a pelo menos mais de uma dezena de pais que me procuraram nos últimos dias a respeito dos trâmites legais que estão tirando seus filhos do seio familiar. Nós falamos aqui há poucos dias do caso da Maria Vitória, que houve uma acusação infundada de adoção à brasileira. Não houve essa situação. Houve a acusação, não está havendo uma análise por parte tanto do Ministério Público quanto da juíza desse caso. Uma análise criteriosa e justa. Está havendo um julgamento, parece que pegam todos os casos, botam no mesmo saco, na mesma vala comum e fazem um julgamento. Estão tirando essa criança do seio familiar, é uma situação complicada, os pais querem voz e vez. E a partir dessa denúncia, que nós falamos inclusive aqui na tribuna, muitos outros casos apareceram. E nós vamos propor uma audiência pública nessa casa para dar voz e vez a essas famílias. Apareceu agora uma situação de uma mãe que é servidora pública, professora infantil da rede municipal, tem uma outra filha de 16 anos, e agora está havendo a acusação pelo pai que não está pedindo a guarda da criança, um pai que viu a criança uma única vez, a criança vai completar 1 ano de idade. A denúncia é de violência contra a criança. A mãe apresentou laudo psicológico da criança, laudo pediátrico, todas as provas, e a juíza determinou busca e apreensão, quer retirar a criança da família e colocar em um abrigo. A mãe está desesperada, e outros casos estão acontecendo também. Nós não queremos fazer pré-julgamento aqui, mas alguns pais estão com uma suspeita muito grave, e é por isso que eu quero propor audiência pública, para que as famílias possam ser ouvidas. As famílias possam, e a sociedade possa ouvir a versão das famílias, porque essa história está muito mal contada. Todo caso de violência precisa ser tratado com muita responsabilidade. Aquelas pessoas que batem nos filhos e outras coisas semelhantes de violência familiar, tudo isso precisa ser analisado, precisa ser julgado conforme a lei é estabelecida. Mas em alguns casos aqui, minha gente, está havendo uma situação muito complicada, os pais não estão sendo ouvidos, advogados de defesa sequer são ouvidos nas audiências, então isso está muito complicado. Concedo a parte. Vereador Marcos da Rosa, eu quero cumprimentá-lo pelo assunto que Vossa Excelência traz à tribuna na manhã de hoje, e também fui procurado por diversas famílias, fui acionado em redes sociais, enfim, no WhatsApp, e também me preocupo com essa situação, como talvez, com certeza, outros vereadores aqui também foram acionados, e quero aqui fazer coro a essa sua sugestão de fazermos aqui realmente uma audiência pública, trazer aqui o Ministério Público, trazer todos os envolvidos com relação a essas questões, Poder Judiciário, enfim, aqueles que cabem dar respostas para a sociedade e aqueles que cabem esclarecer essas graves denúncias que estão ocorrendo. Inclusive, é uma situação aí que realmente a mãe está sofrendo muito, a família realmente está num sofrimento muito grande, e que é realmente uma situação, como Vossa Excelência colocou aqui, no mínimo nebulosa, estranha, até porque o próprio advogado não consegue fazer o seu trabalho, ter acesso a certas informações e situações para poder realmente esclarecer inúmeras situações. Então, as denúncias estão chegando e a sociedade precisa de esclarecimento e precisamos separar o joio do trigo. Obrigado, parabéns. Claro. Vereador Marcos, nós também recebemos essas solicitações, essa situação, até inclusive fui até o fórum conversar com a família. Nós entendemos que o direito de serem ouvidos, e até uma das coisas que eles têm pontuado é a falta de possibilidade de mostrarem, inclusive, as provas. E eu entendo que, de fato, essa questão de a gente poder fazer uma audiência pública para que os pais possam ser ouvidos, porque, de fato, agora começaram a surgir outros casos, nós entendemos que é uma forma assertiva. Lhe parabenizo pela ação, conta com o meu apoio. Com certeza nós entendemos que será muito assertiva a questão da audiência pública para que a gente possa ter os responsáveis no ambiente jurídico, na questão judiciária, e também os pais para que possam, de fato, ser ouvidos. Muito obrigado. Eu incluo aqui a parte do vereador Adriano e da vereadora Silmara
ao meu pronunciamento, e nós precisamos sim, é isso aí mesmo, separar o joio do trigo. Tem casos e casos. Casos de violência, de espancamento, agora tem caso que precisa ser analisado. Às vezes há simplesmente uma correção, uma disciplina, e denúncias infundadas. O direito da família é complexo, vereador Tuca, né? Tem a questão da alienação parental, que não pode ser feita, inclusive o direito familiar, embora seja um assunto complexo, ele não quer que isso aconteça, ele luta contra isso, mas nesse caso parece que a própria justiça está promovendo isso, tirando a criança do seio familiar, colocando em abrigo. Nesse caso, eu repito, dessa professora, conversei com ela, uma pessoa muito instruída, muito inteligente, tem uma outra filha de 16 anos, nunca houve no trabalho dela, nas creches aqui em Blumenau, qualquer tipo de denúncia, qualquer mau comportamento, e agora querem tirar a filhinha. Como eu disse, eu não posso expor aqui, mas há uma certa suspeita e nós precisamos ouvir as famílias. Vamos fazer uma audiência pública, que a juíza possa estar aqui. Tudo é em relação à mesma juíza. Que ela possa vir aqui, que ela possa explicar, que o Ministério Público possa vir aqui também e explicar que nós precisamos sim dar voz e vez às famílias. Estão cobrando de nós e nós queremos ouvir todas essas famílias envolvidas. Muito obrigado.